Olá pessoal, tudo bem? Se você está querendo entender um pouco sobre o que é inventário de gás de efeito estufa, o que isso tem a ver com a minha organização, o que significa, o que você tem que fazer para ter o seu inventário, eu vou explicar isso nesse vídeo. Eu sou Rafael Raoni, eu sou da Hazel. A Hazel tem um sistema, uma plataforma para gestão de indicadores de sustentabilidade e informações, e a gente também presta serviços técnicos, consultorias relacionados ao tema. Bom, vamos lá. O que é o inventário? Primeiro, antes de falar o que é inventário, eu preciso contextualizar o assunto. Quando a gente está falando de emissões de gás de efeito estufa e aquecimento global, a gente está pensando que as nossas atividades hoje no planeta Terra emitem gases que são capazes de absorver calor, e esses gases, como estão na atmosfera, faz com que a Terra aqueça. É basicamente isso. Existem diferentes tipos de gases de efeito estufa, eu não vou entrar no mérito, mas o principal que tem que ser feito é que a gente está emitindo certos gases em decorrência das nossas atividades, e a gente tem que reduzir essa emissão para que a Terra não aqueça até 1,5 graus em tanto tempo, etc. Então a nossa preocupação está basicamente em diminuir a emissão desses gases de efeito estufa. Beleza, mas o que é o inventário? O inventário, então, ela é uma contabilização da quantidade de gases de efeito estufa que uma organização emitiu, seja por atividades diretas, ou seja, que ela mesma realizou, ou seja por atividades que tenham relação com a atividade da empresa, que são as emissões indiretas. Então, quando você está pensando no inventário da organização, nada mais é do que a contabilização dessa quantidade de gás de efeito estufa, eu vou chamar aqui de CO2 equivalente, para você saber quanto que sua organização emitiu ao longo de um ano, por exemplo, em diferentes atividades que ela realizou. Isso é o inventário, beleza? E aí, como que se calcula, né? Como se usa esse inventário? Por que isso é relevante? Primeiro, porque é relevante é porque uma vez que você contabiliza, né, essas emissões, você consegue entender o papel que a sua organização tem frente aos impactos de mudanças climáticas. Mas para calcular esse inventário, você basicamente tem que entender que tem que identificar as atividades que a sua organização realiza que emitem gases de efeito estufa. Então, dando um exemplo, se a sua organização tem um carro e esse carro, quando ele anda, ele queima combustível, queima gasolina, por exemplo, essa queima de combustível emite CO2, óxido nitroso, metano, que são gases de efeito estufa. Então, quando você queima o combustível, você está emitindo gás de efeito estufa, você está contribuindo com o aquecimento global, e essa contabilização faz parte da emissão da sua organização, então faz parte do seu inventário. Então, quando você quer montar o seu inventário, você tem que identificar diferentes fontes de emissão, e aí a gente pode começar a introduzir o assunto do que é o escopo 1, que são as emissões realizadas por atividades principais da sua organização. Então, se você tem um carro, se a sua empresa tem um gerador, se ela é uma indústria que queima, uma atividade, um processo industrial que emite CO2, atividades, enfim, tem uma série de atividades dentro do escopo 1 que emite CO2, e aí a gente identifica diferentes categorias. Por exemplo, a gente vai para o escopo 2, que é a emissão a partir da geração de energia elétrica. Então, sua organização não necessariamente gera energia elétrica, então ela consome energia elétrica, então o ato de gerir energia emite CO2, então isso entra no seu escopo 2, que é a emissão direta. E o escopo 3 são as emissões que ocorrem dentro da sua cadeia de valor, ou seja, fora das suas atividades principais. Então, se você contrata uma transportadora, ou seja, os carros não são seus, então essa queima de combustível da transportadora, que transporta o seu produto, por exemplo, entra do escopo 3, porque não é uma atividade principal, mas ela ocorre em função da sua atividade principal, está relacionada à sua atividade. Então, o objetivo do inventário é você identificar todas essas fontes, categorizar elas nesse escopo 1, escopo 2, escopo 3, fonte fixa, fonte móvel, energia e localização, aquisição de energia elétrica, transporte upstream e tal. Tem vários tipos de categorias, eu posso fazer um vídeo depois sobre isso. Mas existem várias categorias diferentes e você, a partir da execução da atividade, você consegue contabilizar a quantidade de gás que foi emitida por essa atividade. E quando você faz o somatório de todos esses gases consequentemente, você consegue obter o CO2 equivalente, que é uma métrica utilizada para relacionar diferentes gases de efeito estufa numa única unidade, que é o CO2 equivalente. Então você chega nesse valor, esse valor e todos esses cálculos, todas essas tabelas de escopo 1, quanto que emitiu no escopo 1, quanto que emitiu na categoria fontes fixas, na categoria energia, na categoria transporte upstream, por aí vai, eles compõem esse seu inventário. E com isso você consegue contabilizar, quantificar quanto que as atividades da sua organização contribuem com o impacto de mudança climática. Então esse é o inventário.
Existem vários métodos de cálculo, várias bibliografias, vários fatores de conversão de GWP, potencial de aquecimento do Gorbase, enfim, então é um tema vasto, tá? Mas a ideia aqui desse vídeo é eu explicar o que é inventário. Então, o inventário é esta contabilização e ela é extremamente importante para você enxergar se as outras unidades emitem muito ou pouco CO2. Você pode comparar com outras organizações ou você pode ter o seu próprio critério, que é, poxa, eu quero emitir zero em 5 anos. Então, uma vez que você conta, você consegue ver o que você tem que fazer para reduzir a emissão. Então, o objetivo do inventário é você enxergar isso, é você enxergar de repente qual é a categoria que mais emite CO2 e tentar trabalhar em cima dessa categoria para você reduzir ao longo do tempo e, consequentemente, fazer o seu papel com a redução do impacto de mudanças climáticas. Beleza? Então, eu espero que tenha sido claro o que significa o inventário de gás de efeito estufa. Eu posso ter outros vídeos que eu vou falar sobre outros assuntos relacionados, mas se você gostou, manda uma mensagem para a gente e espero ver você nos próximos vídeos. Valeu!